Há um ditado popular que diz: não se discute religião, política e futebol. Será mesmo? Muitas vezes temos uma visão errada sobre o que significa debater. Debater não significa crucificar quem discorda de você, mas expor e esclarecer opiniões ou ideias divergentes. Tentar entender o lado do outro faz parte desse processo. Acontece que debater política se tornou algo, digamos que complicado. Se alguém expõe um pensamento que fere as opiniões da direita ou da esquerda, é imediatamente utilizado substantivos com o intuito de minimizar a pessoa e o que ela pensa. E se uma pessoa diz estar no centro ou ser isenta, é pior ainda porque é atacada pelos dois lados. E nisso, quantas vezes você ouviu a seguinte frase: não discuto com comunista, não discuto com fascista, sendo que no fim, nem o da esquerda é comunista e nem o da direita é fascista. Eles apenas têm pensamentos divergentes. E dessa forma, entramos em uma bolha e classificamos a política como um time. E o problema de agir assim é que faz com que as pessoas defendam o seu lado independente do que acontecer. Elas ficam cegas. O outro lado sempre é o lado perverso e maligno, enquanto o seu lado é o correto, é o lado bom. Esse jeito de agir empobrece o debate político. E como diz o Alessandro Matos no livro O Livro Urgente da Política Brasileira, a pobreza do debate político só interessa aos políticos mal intencionados. A realidade é que cada um tem o seu próprio ponto de vista sobre as coisas. Cada pessoa tem a sua própria experiência de vida, e isso impacta na forma como cada um enxerga o seu mundo. A educação e relação com a família, os amigos, a escola, o conteúdo que cada um lê. Isso faz com que tenham pessoas que se inclinam para alguma corrente política e econômica e outras que irão se inclinar para alguma outra corrente. O brasileiro, em essência, gosta muito de política. Todos têm aqueles amigos que fazem posts enormes no Facebook, Instagram, sobre o que ele acredita, e embaixo muitas pessoas comentam, criando às vezes discussões até acaloradas. Da mesma forma, notícias com viés divergente ou de acordo com o pensamento do leitor acaba gerando muitos comentários. Mas existem muitas pessoas também que se orgulham em dizer: política não é para mim. Elas definem que a política é algo ruim e optam muitas vezes em votar em branco ou justificar o seu voto. Não têm interesse nenhum no assunto porque acreditam que este pensamento é da esfera de corruptos, um sistema enraizado e que isso nunca vai mudar. É como se a pessoa boa fosse aquela que não se mete em assuntos políticos. Mas a neutralidade das pessoas que se dizem ser apolítica é um ato político. Ela está aceitando ser governada por quem dá opinião, o seu voto. Quem participa tem voz, e os ausentes sempre irão acatar e seguir mais um ditado popular: mas enquanto os bons se manterem calados, os maus governarão. Entenda, lutar pelo que acredita não significa se expor nas redes sociais, ir a protestos e nem calar a voz de quem você não concorda, mas buscar fazer o melhor no seu individual. E vamos bater aqui na tecla de 3 pontos que acreditamos que se todos nós, no seu individual, buscássemos, já seria o suficiente para avançarmos de forma considerável. Em primeiro lugar, entender o motivo de você estar votando nos parlamentares. Verificar se o que eles estão propondo de fato eles poderão cumprir. Se são pessoas éticas e que compartilham do seu pensamento político. E após a eleição, cobrar que façam o que foi prometido, seja através de visitas ao Congresso ou um e-mail para um parlamentar. É necessário entender que os políticos devem ser a nossa voz e por isso é importante que tenhamos um contato ativo com eles. Se uma pessoa acredita em um outro viés, discutir juntos para ter mais empatia com o próximo, entender o motivo dele pensar o que pensa. No geral, não seguimos um viés político por falta de caráter, mas porque acreditamos que a nossa escolha seja o melhor para o país. Se você conseguir pensar que quem discorda de você apenas quer o melhor também, isso já facilitará a comunicação e a empatia. E em terceiro lugar, e talvez o mais importante, as suas virtudes. Seja uma pessoa que busca o bem, fuja da corrupção, do que é imoral e que você se torne um exemplo para as pessoas que andam com você. Serão nos mínimos detalhes que conseguiremos evoluir de uma forma macro. Cabe aqui uma autocrítica. Ser político deveria ser algo virtuoso, algo positivo e de boa imagem. Aquele que fala pelo povo, mas muitos atrelam o político à falta de caráter, à corrupção
e a malandragem. Mas você em algum momento já parou para pensar que, na verdade, eles apenas refletem a nossa sociedade? Uma sociedade virtuosa, de valores éticos bem estruturados, pessoas que pensam uma nas outras. Será que haveria corrupção? Muitos brasileiros que se orgulham por fazer gato de luz e TV, fraudar o hidrômetro para impedir a marcação do consumo, se orgulham de utilizar o jeitinho brasileiro para o seu benefício próprio. Afinal, o mundo é dos espertos, não é mesmo? E quantas vezes ouvimos algo como: "Ah, ele roubou, mas pelo menos fez algo", o que indica conformidade, já aceitamos que isso acontece. Claro que é o dever do Estado promover uma condição política e econômica favorável para o desenvolvimento da sociedade, inclusive atuando para sociedades mais carentes ou necessitadas, para que esse tipo de situação não ocorra. Porém, não devemos pagar a injustiça com uma outra injustiça. Não podemos pagar o mal com o mal. Nossa cultura será sempre regida por atos, do maior ao menor. Devemos lutar todos os dias para que a visão corrupta não predomine. Caso esteja achando seu ato como justo, se questione: eu seria multado? Isso aqui que eu estou fazendo é crime? Questione-se, pois a falta de virtude em uma sociedade vai em desencontro com o progresso. Aceite que as pessoas possam ter ideias divergentes das suas. Seja tolerante e isso já será um bom começo. O problema é a falta do debate, da vontade de entender sobre as coisas, de respeitar quem pensa diferente e ir um pouco mais a fundo. Vale a pena dizer que política e economia andam juntas e por isso o extremismo se torna um problema do desenvolvimento econômico. Tentaremos fazer alguns vídeos curtos para incentivá-los à busca por um viés político. Não podemos dizer o que é certo ou errado. Afinal, como falamos, cada um tem o seu próprio ponto de vista, mas queremos instigá-los ao pensamento crítico. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e considere se tornar um inscrito. O feedback é fundamental para que possamos constantemente melhorar, trazer novos vídeos e continuar animados para manter esse projeto. Contamos com vocês. Obrigado e até mais.